Oba! Recebi meu 13º salário. O que será que eu posso comprar com todo esse dinheiro? Mas será mesmo que o melhor é gastar? Ou não seria melhor investir esse dinheiro? Eu já ouvi falar tanto em investimento, colocar o dinheiro em algum lugar para ele render juros para mim. Porque os juros, ele não é sempre ruim. Ele é ruim se eu pago, mas se eu recebo, ele é bom para mim. Eu geralmente ouço as pessoas dizendo para colocar o dinheiro na poupança, mas o que será que é isso? Eu vou dar uma pesquisada. Aqui está dizendo que a poupança é um investimento de renda fixa. Quando eu coloco o dinheiro na poupança, depois de um mês ele vai render juros para mim. E qual é essa taxa de juros? Ela é a mesma para todos os bancos e depende da Selic, que é a taxa básica de juros na economia brasileira, que a gente sempre ouve aí nos noticiários. Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. Se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será equivalente a 70% da Selic mais a taxa referencial. Pois é, e quanto será que esse meu dinheiro aqui vai render se eu deixá-lo aplicado na poupança? Vamos identificar então quanto que eu terei na poupança se eu aplicar os R$ 1.500 do 13º salário. Eu sei que a taxa de juros da poupança é de 0,5% ao mês. O que significa 0,5%? Uma porcentagem significa que eu tenho meio dividido por 100. O porcento é uma divisão por 100. Isso resulta em 0,005. Bom, então quer dizer que eu vou aplicar esses R$ 1.500 e depois de um mês eu terei quanto? Eu vou ter os 1.500 que eu apliquei mais os juros. Como que eu calculo os juros? 0,5% de 1.500, ou seja, 0,005 vezes 1.500. Então, depois de um mês, até vou colocar aqui, um mês, eu terei os 1.500 que eu apliquei, mais essa quantidade de juros aqui. Fazendo essa multiplicação, me resulta em R$ 7,50. Então, eu terei R$ 1.507,50 se eu deixar os R$ 1.500 aplicados na poupança por um mês. No segundo mês, o que vai acontecer? Eu vou ter 0,5%, mas não sobre o 1.500. Agora, sobre o 1.507,50, porque a poupança rende juros sobre juros. Então, eu vou ter o que eu já tinha no primeiro mês, 1.507,50, mais 0,5% deste valor aqui, do 1.507,50. Então, eu terei o valor que eu já tinha aplicado, mais a quantidade de juros, que são R$ 7,54. Ou seja, eu terei R$ 1.515,04 no segundo mês, e assim sucessivamente por quantos meses eu deixar. Isso aqui a gente chama de juro composto, porque é juros sobre juros. Para fazer o cálculo de juro composto, nós temos a seguinte fórmula: montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Montante é o valor que eu terei depois da aplicação, capital é o valor que eu tenho aplicado, taxa é a taxa de juros e o tempo é o tempo que eu deixo ele aplicado. Então, se eu quiser saber quanto que eu vou ter depois de 12 meses, eu poderia fazer como eu fiz antes, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Mas para eu já saber direto os 12 meses, eu uso essa fórmula aqui. Então, meu montante depois de 12 meses será o que eu apliquei inicialmente, que são os R$ 1.500, 1 mais a taxa, que era 0,5%, então aqui a gente vai trabalhar com ela em decimal, elevado ao tempo que eu quero deixar aplicado, que são 12 meses. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, então montante igual a 1.500, 1,005 elevado a 12, resolvo essa potenciação e depois multiplico por 1.500. O resultado final
será R$ 1.592,52. Então, quer dizer que se eu deixar aqueles R$ 1.500 do 13º aplicado durante um ano, durante 12 meses, ao final eu terei R$ 1.592,52, ou seja, R$ 92,52 que eu ganho de juros nesse período. Agora eu entendi. Eu acho melhor aplicar esse dinheiro e não gastar com bobagem. E a poupança é apenas um investimento. Existem outros também de taxa fixa. O que é taxa fixa? Que eu sei o quanto que eu vou receber daqui a um mês, 2 meses. Ele não oscila como a bolsa de valores. Então, esses outros rendimentos de taxa fixa, pelo que eu andei pesquisando aqui, tem CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, que podem render até mais do que a poupança. Mas é bom sempre ler sobre cada um deles, pois alguns cobram imposto de renda sobre o que eu lucrar. Então é bom sempre fazer os cálculos para ver o que compensa. O ideal é sempre pesquisar e usar a matemática para ajudar a decidir qual o melhor investimento. Deixa eu pesquisar mais um pouco aqui e ver se eu invisto na poupança ou em outra aplicação.